Olá, pessoal. Então, dando sequência aqui, depois do primeiro episódio do nosso podcast, entre aspas, até eu brinco, aí com o nosso amigo Joel e o Museu do Ramalhão, hoje a gente consegue fazer uma justíssima homenagem, né? Porque a um dos sites e até pessoalmente um dos jornalistas aí que incentivou a existência até das Mil Camisas. A gente está aqui com o Fernando. E Fernando, se apresenta um pouco para o pessoal, né? O Fernando é mais conhecido pelos Jogos Perdidos, mas tem outros predicados aí, né, Fernando? Fique à vontade aí, se apresenta, por favor. E aí, Mal, tudo bom? Bom, primeiro agradecer o convite aí, um orgulho participar desse projeto novo aí desde o começo. Bom, eu sou dos Jogos Perdidos, Jogos Perdidos existe desde 2004, né? E, além disso, me meti no mundo de pesquisas, entrei na pesquisa do Esquecidos, entrei na equipe do livro dos 125 anos do futebol paulista, e vamos seguindo. E tem um projeto seguindo em frente aí, que em 2022 deve rolar, deve sair do papel, e a gente vai seguindo. Eu sigo com Jogos Perdidos num ritmo, se o meu ritmo de jogos ainda, esse ano tá voltando a uns dias de glória, não os dias de glória, mas voltando a um tempo que tem bastante jogo, ainda tem bastante coisa fora do ar das matérias, mas aos pouquinhos elas estão saindo. Tivemos um problema de servidor aí, mas está voltando tudo ao normal, tudo vai ser atualizado. E as pesquisas seguindo também, o que é muito bom. Bacana. Bom, a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo conhece, né? Mas para quem não conhece, acho que você podia contar um pouquinho essa história aí dessas décadas já, né, de Jogos Perdidos, até porque eu acho que vocês tiveram diferentes fases, né? Vocês conseguiram ser meio que uma coisa multimeios, multimídia aí. Fala um pouquinho de como foram essas fases e até em que fase que vocês estão agora, o que vocês olham aí para o futuro. Os Jogos Perdidos nascem em 2004, a gente fez 17 anos agora, em 1º de novembro, e Meu eu até aniversário, citei aliás. isso. Ah, genial, genial. E ele nasce como o que foi dito na época, o que as pessoas viam como um grupo de malucos que só vão ver jogos que ninguém vê. A gente nasceu dessa forma, né? Porque eram simplesmente a gente fazia uma matéria, um textinho rápido, umas fotos, e colocava para consumo interno nosso, do grupo, que eram 8 pessoas. Não demorou muito tempo, poucos meses depois, começou a ter comentário de gente de fora, e a gente começou a achar legal, falou, olha, tá vendo? Não é só a gente que gosta disso, tem bastante gente que gosta de assistir essas partidas. E então a gente foi bastante. Nos primeiros anos, que você falou das fases, realmente são algumas fases diferentes. A nossa fase inicial aí, que é 2005, 2006, o tempo que a gente entra na Rede TV, 2007 a gente sai, 2007 eu vi 220 e tantos jogos no ano. Essa fase todo mundo escrevia, os 8 integrantes escreviam, a gente viajava para caramba todo final de semana, viajava de meio de semana, o Orlando viajava muito para o interior, para fora do estado, então teve muita coisa, o massivo de produção dos Jogos Perdidos é nesse período, até 2008, 2009, essa é a primeira fase. Aí saem alguns, nesse começo a gente ficou em 6 durante um bom tempo, e tem uma segunda fase, de 2009, 2010, até 2013, 2014, que ainda eu passei a escrever bastante nesse tempo, mas ainda tinham outros, o Orlando, o Estevão, o Emerson, escreviam mais nessa época, até mais ou menos a Copa do Mundo. Aí eu falando um pequeno parênteses, eu já escrevo a maioria dos posts há mais de 10 anos, né? A gente era no endereço do .zip.net até julho de 2011, quando vira para agosto de 2011, a gente passou a ter o endereço novo, que está até hoje, que fez 10 anos em agosto. Esse período do blog novo, entre aspas, eu sempre fui o que escrevi mais. Mas aí de 2014 para cá, praticamente
99,9% das matérias são minhas. Então, hoje os Jogos Perdidos oficialmente são 4 pessoas, eu, o Orlando, o Emerson e o Vitor, lá de Minas Gerais, mas efetivamente quem escreve isso só eu. Então, eu não deixei a peteca cair nesse tempo todo. Então, é claro, os Jogos Perdidos é uma criação coletiva, né? A consolidação foi de acordo com o esforço dos 8, na época da TV, a gente teve programa de rádio, a gente teve programa de internet, teve um monte de coisa. A consolidação foi essa, mas o nome ainda está ativo até hoje, isso não é exagero nenhum falar, por minha causa. É fato, né? Afinal, se dependesse de todo mundo, se não fosse eu, os Jogos Perdidos já teria morrido. Teria o nome na história, aquela coisa toda, tudo que foi feito, teria deixado um legado, mas ele já não existiria mais. Então, muito do que o blog tem hoje é por minha causa, e eu também, apesar de ter alguns momentinhos que você dá uma desanimada, que você fala, putz, meio de saco cheio e tal, eu gosto disso, eu não vou parar de ver jogo, eu não consigo cogitar parar de ver jogo, acho que isso é o fundamental. Eu não consigo imaginar eu não ir em jogo de futebol, independente do que for. E já está dentro de mim. Eu já não consigo ir num jogo e não imaginar, putz, eu vou chegar mais cedo, porque eu tenho que fazer a foto do time posado, eu tenho que pegar a escalação para colocar a ficha técnica, anotar o que aconteceu, depois rever melhores momentos, para poder escrever alguma coisa, né? Eu não consigo fazer diferente, não consigo. Então, não é nenhum fardo manter os Jogos Perdidos. Mas tem alguns momentos que dá uma desanimada no sentido de, putz, estou sozinho, né? Era tanta gente, agora estou sozinho. Mas é uma, de certa forma, e acho que você vai entender, é uma responsabilidade, né? Você falar desses times. Claro. Por mais que você tenha hoje, por exemplo, um cenário que a gente não tinha em 2004, não tinha, em 2010, 2014, todos os jogos hoje são transmitidos, né? Você consegue assistir todos os jogos da segundona, você consegue assistir jogos do sub-20, jogos do feminino. Isso não era assim. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem a imagem do jogo, só que isso vai se perder, né? Isso vai se perder, isso não vai ficar, não vai ter um acervo online eterno de jogos de 2019, 2020, 2021. Isso uma hora vai sumir do site. Se tiver o Maicujo lá, que virou Eleven, tiver E ninguém tem uma... saco para assistir também, né? A verdade é Total. essa, né? Ninguém vai entrar daqui a 2 anos e falar, cara, deixa eu ver como é que foi o jogo da segunda Exato. fase da Bezinha de 2020. É muito. Exatamente. É um acervo que existe, mas ele vai sair do ar e você manter isso lá é complicado, não vai ter. Então, os Jogos Perdidos, nesse caso, né, as matérias que eu faço, elas estão lá. Tanto que se você for no jogosperdidos.com, todo o nosso arquivo está lá. Tudo online, todas as fotinhos, todas as matérias que a gente fez. E é uma forma de você perpetuar isso, né? E matéria mesmo, né? Você faz isso. Mas, por exemplo, imprensa. A imprensa, no geral, mesmo a imprensa do interior, você não vê matéria do jogo com fotos do jogo. É É verdade. muito, muito, muito raro. Então, é um dos motivos que me faz continuar ainda esse lance dos Jogos Perdidos, ainda ter essa matéria, sabe? De você olhar, ainda não está no ar, mas a final da segundona, lá o União Suzano e Matonense. Você vai ter, daqui a 5 anos, você vai conseguir encontrar. Assim como você encontra a final de segundona de 2006, tá lá no nosso arquivo, e não tem lugar nenhum, né? Então, essa é uma certa responsabilidade você manter isso, porque por mais que você tenha todo mundo transmitindo e você tem rede social funcionando aqui e ali, o arquivo disso é um negócio muito fugaz, né? Não vai É, permanecer provavelmente. e tem Então a gente mantém. um outro ponto que, assim, eu até brinco, né? Você imagina, né? É muito comum que as pessoas, inclusive, me perguntem, mas você está ligado aos Jogos Perdidos? Porque qualquer estádio que a gente chega e que você apresentar, eu até fico meio falando, adoro os caras, tá, mas a gente é um trabalho ali meio em paralelo. Mas eu até me alimento de vocês diversas vezes. Tipo, quando vocês ainda conseguiram registrar o estádio lá em Lorena, do Epacaré, eu não consegui, Sim, então eu até, claro, né, dou lá os créditos, olha, pessoal, dá para vocês lerem aqui. E eu acho que esse ponto, eu aprendi isso de certa maneira com vocês também, eu vi o valor nisso, sabe, Fernando, da gente ser
se os times está cada vez mais difícil de se manter, né? Imagina esses estádios, né? Que a gente está vendo aí virar o chão. Em Caçapava já aconteceu. Então eu acho que esse também é além das matérias dos jogos, eu acho que esse registro oficial, né, que você faz, que os Jogos Perdidos faz para a cidade, também é algo que se eterniza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho, assim, sempre que eu tento fazer eu pego um feriado para fazer uma viagem aí, aposto alguma coisa tal, e tento me planejar, mas sempre acontece muito perrengue aí, né, nesses passeios. Queria saber de você aí, qual foi algum perrengue que você passou aí, ou em jogo, ou indo cobrir, ou indo mesmo visitar algum estádio, alguma coisa? O que você lembra, assim, que você pode falar, cara, você é um cara que deve ter muito boas histórias ligadas ao futebol, além, né, claro, do jogo em si. O que você lembraria, assim? Perrengue, porra, tem um monte, cara. Em Mogi, em 2006, eu fui ameaçado de morte. O cara que era diretor era União Mogi Itapirense. 0-0 um domingo à tarde. O cara me ameaçou de morte. Eu tive que pular o muro do vestiário para sair do campo, porque o cara falou que ia me matar. Não, vou matar você. E aqui eu conheço todos os policiais. Eu vou desovar seu corpo, ninguém vai nem saber. Eu falei, pô, duvido. Você duvida, eu vou lá pegar minha arma. E ele saiu correndo. Eu não ia ficar esperando, né? Aí eu tive que pular, sair pelo vestiário do Itapirense e pular uma grade para sair do estádio. Muito embaçado. De chegar em lugar e a galera ficar cabreira de quem é. No ano passado, um pouquinho antes da pandemia, a gente fez uma viagem legal durante o carnaval, né? E a gente visitou um monte de estádio. A gente foi no Arnoldo Burle, do Bebedouro, que hoje é estádio da faculdade, né? Que era Arnaldo Burle, que era a casa da Inter de Bebedouro. Primeiro estádio iluminado do interior paulista. Exatamente. E a gente chegou, tinha um portão aberto lá, pô, e faculdade é particular tal. Só que tinha um portão aberto, e aquela coisa, se você perguntar muito, eles não vão deixar. É a tática que eu aprendi também. É isso, não pergunte, você vai lá e faz, aí depois você conversa. E a gente fez isso. Só que, a gente tomou um coça do segurança, porque a gente entrou e foi tirar foto do gramado, né? E para quem não sabe, era um estádio, né? Só que um dos lados virou a faculdade. E o campo agora é o campo da faculdade, né? O pessoal corre ali, o caramba. E tem uma faixa pequenininha de arquibancada de pedra ainda do lado da entrada e tal. Eu sei que da faculdade começou a aparecer um monte de gente com walkie-talkie, falando. Começou a pintar gente no gramado. O que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? O que vocês querem? A gente até explicar que estava lá porque gostava de futebol e porque era um estádio da Inter, isso e aquilo, levou um tempo. Isso aconteceu N vezes, porque é justamente isso. Isso é uma coisa do Jurandir, que já saiu do blog há muito tempo. Falava, quando chegar esse tipo de coisa, você entra. Se tiver um portão aberto, você entra. Aí lá você conversa. Mas o que vale é que a gente fez as fotos, né? Então tá ótimo. Mas vira e mexe tem esse tipo de coisa. Esse e problema para voltar. Fernando, se eu não me engano, ainda nesse estádio, a Inter enfrentou o Peñarol numa série de amistosos. Eu já escutei. O que tem de história esse lugar é um absurdo. Você sabe que, olha que coincidência você ter falado isso. A ideia do podcast nasceu lá. Olha que genial. É muito louco isso, porque o que aconteceu? Eu estive lá agora, no feriado, acho que de 7 de setembro. Eu já tinha ido visitar o estádio atual da Inter. Da outra vez, eu até tinha passado em frente, mas não tinha, estava tudo fechado. Aí, dessa vez, eu fui, acho que numa sexta-feira ainda. Porque tem um portãozinho de esquina ali. Mas esse portão já está fechado agora. E eles estão fazendo uma obra lá, inclusive. Mas aí tinha essa obra e esse portão estava aberto, a gente viu depois, porque um funcionário, ele entrou e não fechou, e foi justamente na hora que a gente chegou, foi a nossa sorte. Porque provavelmente, e pelo que o cara falou, a gente não ia nem ter conseguido entrar, eles não iam liberar a presença. Eu consegui, como a faculdade estava aberta, eu encontrei lá um cara que aparentemente sabe da história, talvez até já tenha sabido por conta de vocês, e ele me recebeu bem. E é engraçado, dois pontos engraçados. Um dos caras que trabalha na obra jogou no Inter nesse estádio, inclusive, um senhor. Nossa, sensacional. As coisas. E a outra coisa é que aí eu fiquei com essa... Eu já tinha ouvido, né, essa ideia do Peñarol ter jogado lá, tem até alguns registros aí, mas
E eu sempre faço assim agora, além de ir no estádio, eu vou para a praça da cidade. Uhum. Escolho o tiozão que está ali, né? Que eu sei que entende. Aí eu, lá na pracinha, lá em Bebedouro, tem um grupo de senhores que estavam conversando. Quem aí sabe da Inter? Ah, fulano. Perguntei do jogo do Peñarol e ele me indicou um outro cara que nem estava lá. E depois eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, putz, vou ter que ir embora, não vou conseguir falar com esse cara. É uma pena que eu vou. E essas pessoas das cidades pequenas, eu acho que é o último elo que a gente tem que ter. É um pessoal que nem sempre está na internet, né? Agora eu descobri aí que o Facebook até tem um truque aí, né? Se você entrar fotos antigas e o nome da cidade, você sempre vai achar um dos caras ali que é mais ligado ao futebol. Oh, bom saber disso. Bom Mas, saber. Enfim, aí a ideia do podcast nasceu disso daí. Fernando, outra pergunta que, assim, né? Todo mundo fica curioso. Quantos jogos você já está assistidos em campo? Quantos? 3.254. Caraca, dá mais de 10 anos. O último anos. eu vi ontem, um feminino sub-17. 3.254. E qual foi o primeiro desse aí? Primeiro foi Corinthians e América de Rio Preto, 6 de julho de 83, Campeonato Paulista no Canindé. Eu e meu pai. Que ele falava que ele ia me levar, mas ele demorou um tempo para me levar. 6 de julho de 83 eu estava para fazer 7 anos. Fiz 7 anos dias depois. E ele já sempre falava, desde que eu me conheço por gente, não, porque eu vou levar no jogo, vou levar no jogo. Só que os anos 80 e a primeira metade dos anos 90 era uma época complicada, porque era um perrengue grande ser em jogo maior. E ele sempre falava, eu vou levar num jogo pequeno. E ele trabalhava, tal, ele tinha uma pequena empresa, então era sempre complicado. E esse dia calhou de dar certo. Tava mó frio, tal. Eu sou doido para ver imagem desse jogo, eu nunca encontrei imagem desse jogo, mas eu tenho a matéria inteira da Gazeta Esportiva, e eu lembro direitinho toda a sensação que foi entrar no estádio, porque eu já tinha ido em estádio, já tinha ido no Parque São Jorge, tinha ido no Pacaembu, criancinha, eu tenho vídeo criancinha batendo bola no Pacaembu, nos portões de madeira, na entrada, tem foto eu com 3 anos, 4 anos no portão de madeira, já tinha ido no Nacional pequenininho, mas a emoção de ver um jogo, apesar de ter sido um jogo pequeno, foi um jogo que tinha 3.000 pessoas, uma quarta-noite com frio, então você não tinha muita gente. Mas eu consigo lembrar a sensação de entrar e ter aquele monte de gente, e ver o time em campo, nossa, sensacional, muito legal. Consigo lembrar até onde estava sentado. Toda vez que eu vou no Canindé, falo, a gente ficou sentado aqui. Muito legal. Agora, Fernando, e por que você acha que essa... Porque, assim, a paixão pelo futebol, eu acho que até é uma coisa que todo torcedor entende, né? Mas eu vejo em você e em outras pessoas aí, que a ideia do podcast, inclusive, é trazer essas pessoas, né? Uma relação sua que vai muito além da relação tradicional, que é uma relação clubística, né? O primeiro episódio aqui foi com o Joel, que tem uma relação de hiperpaixão com um clube que é o Santo André. Mas eu acho que no seu caso, até me corrija aí se eu estiver errado, mas no seu caso essa paixão extrapola um pouco isso, né? Você está falando aí de cobrir o futebol feminino, Copa do Mundo, cansei de ver você em categorias também de sub-20, enfim. Onde você acha que deu essa mudança assim, no seu jeito de gostar de futebol? Cara, aí originalmente eu sou corintiano, mas eu já deixei de ser fanático há muito tempo, mais de 20 e tantos anos. Obviamente, quero que ganhe, mas hoje, por exemplo, eu fico muito mais nervoso com o Nacional do que com o Corinthians. Agora, teve muita coisa, eu fiz faculdade em Bauru, né? Eu já gostava de time pequeno, desde os anos 80, vendo segunda divisão na Cultura, ao vivo de sábado, lendo o jornal. Eu, com 9, 10 anos, comecei a comprar Gazeta Esportiva e gostava de ver os times da segunda divisão, terceira, eu pirava nos nomes, eu guardava escudinho. Então, isso já tinha dentro de mim, eu sempre gostei, porque meu pai, em casa, ele assistia tudo que era jogo do Corinthians e jogo de tudo que era time. Então, eu sempre gostei também do futebol. Tinha muito essa paixão pelo clube, mas isso, com o tempo, final dos anos 90 ali, eu desencanei. Tem muito o lance de você estar nesse jogo pequeno, que eu não sei se você tem a mesma sensação, mas para mim é uma terapia também. Você esquece de problema, você está ali, você está curtindo aquele momento,
você está vendo o jogo, você está presenciando a história, você está vendo a história ali, né? De times que não vão, a maioria de jogos que eu vou, de times que não vão aparecer, jogos que não serão contados pela grande mídia. E tem um lance também, eu fiz faculdade no interior e eu não consegui terminar, por N fatores, né? Meu pai faleceu no meio do caminho, tal, principalmente esse. E eu não consegui terminar. Quando eu voltei, foi bem barra pesada a minha volta, porque eu tinha certeza que eu ia terminar, a vida estava toda certinha. E eu me vi, cara, falei, caramba, e agora? Ferrou, não vou terminar. E antes de ir para a faculdade, eu já ia em alguns jogos pequenos, né? E uma forma de eu tentar ficar bem foi indo nesses jogos, foi começando. Eu falei, putz, deixa eu ir num jogo aqui para espairecer. Aí que pegou no breu. Aí teve um dia específico, isso começa. Falei, eu já ia antes, mas começa mesmo no segundo semestre de 98 e no primeiro de 99. Que aí eu comecei a ir em jogo justamente e eu passei a ver, caramba, isso daqui é legal, cara, ir com frequência e conhecer as pessoas e conversar, sabe? Você socializar, porque é uma socialização isso, né? E teve um dia específico que eu estava num Juventus e Noroeste à tarde, e o Jurandir, que é amigo das antigas, ele falou, pô, agora de noite vou ver um em Mogi Nacional da A3. Vamos lá em Mogi comigo? Eu vou sozinho, então vamos lá. Aí eu fui nesse jogo, e esse jogo foi muito louco, porque foi uma quarta-noite, caiu uma neblina animal lá em Mogi, porque é na beirinha do rio, então ali caiu uma neblina ferrada quando tá frio. E a gente de trás do alambrado não conseguia ver o goleiro, e é perto a meta, né? A gente não conseguia ver o goleiro. E o juiz não parou o jogo. O juiz deixou o jogo rolando e ninguém estava enxergando nada. Eu pirei com aquilo. Falei, cara, que loucura. Isso daqui é muito legal mesmo, né? Muito legal. E no final de semana seguinte, calhou de eu ir assistir um Itaquá e Itapetininga, em Itaquá. Que aí foi o que... Eu já tinha ido em jogo dessas divisões antes, mas esse foi o ponto de virada que eu falei, putz, cara, eu vou começar a fixar nesses jogos aqui, né? Porque eu ainda até torcia mais, mas esse Itaquá e essa rodada, a União Mogi Nacional na quarta e o Itaquá e Itapetininga no sábado, acho que foi o pior. O técnico do Itapetininga era o Valdir Pérez, cara. Pô, genial. Sensacional. Tem um lance de Itapetininga que o cara vai cobrar a falta, né? O cara do Itapetininga, foi 5-1 para o Itapetininga, o Itaquá perdia todos os jogos. O cara vai bater uma falta, e era no final do jogo, e Itaquá nem barreira tinha, né? E o Valdir Pérez, e a gente do lado do banco, no alambrado, e o Valdir Pérez gritando pro cara, ô fulano, bate dando a volta na barreira. E a gente olhando, falando, cara, não tem nem barreira. Como é que ele tá falando para dar a volta na barreira? Ele é alucinado, meu fulano, bate dando a volta na barreira. A gente estava do lado e não tinha ninguém no jogo, falou, Valdir, não tem barreira. Como é que você está falando para o cara bater, dando a volta na barreira? Aí ele olhou para a gente assim, aí ele ficou parado olhando assim, aí ele fez assim e sentou. Porque aí ele se ligou que não tinha barreira, cara. Aí por essas coisas, aí pirei. Aí a partir daí é o que começa mesmo a saga, né? E eu conheci todo mundo que é dos Jogos Perdidos, tirando o Estevão, que eu estudava com ele, todos dos Jogos Perdidos se conheceram em estádios, né? O que torna o lance mais real, legal, né? Nesse sentido, né? Não é planejado, né? Eu acho que isso fica muito claro para quem acompanha, assim, não tem um projeto, na verdade uma materialização, é só um pôr para fora algo que já acontecia. Mas eu acho que até aí, os Jogos Perdidos já é algo incrível demais. Agora, vou até mostrar aqui para o pessoal, né, a minha edição aqui. Me fala um pouquinho dessa obra aqui, vai, só para quem não conhece ainda, uma das obras mais, pelo menos do ponto de vista gráfico, eu acho que é a obra mais bonita do futebol brasileiro. Eu concordo. E do teor de conteúdo também, cá entre nós, é algo assim que não deve fazer nem muito sentido, né? Porque mesmo para quem é muito louco por futebol, a gente está falando de um lado ali que o nome realmente vem a calhar, né? Os Esquecidos. Total. É um projeto do Rodolfo Kussarev, né? Quando ele estava no Red Bull Brasil, ele aproveitou que estava lá, falou, vamos fazer um departamento histórico e vamos fazer uma obra. Ele fez o almanaque do Red Bull antes do Esquecidos, o do Red Bull Brasil, com todas as fichas técnicas, que é muito legal,
que é 2014, se eu não me engano, 2015 no máximo, é por aí. E depois veio o projeto do Esquecidos, que eu não estava desde o começo, eu entrei na fase final, tal. São 4 pesquisadores creditados no livro, mais colaboradores, mas eu acho que o papel do Esquecidos, se bem que vamos falar do livrão, mas eu acho o Esquecidos, cara, é uma coisa assim, sem paralelo mesmo, porque você deu voz a campeonatos que não tinham absolutamente nenhum registro impresso, né? Você não tinha nada registrado. E você tem os resultados, você tem explicação de tudo que aconteceu, tem coisa que não foi encontrado, tem coisa que a gente até hoje não encontrou, tem algumas informações que não tem no Esquecidos que já foram encontradas depois. Um dia, se tiver uma nova versão, até vai estar mais completo. Mas tem coisa que é muito difícil. E foi feito, a ideia do Rodolfo foi feito realmente para que a Federação Paulista de Futebol reconhecesse esse bando de time que foi campeão até 46 e que simplesmente, né, não existia para qualquer lista de campeão que você encontrava, você não falava de segunda, terceira, de quarta divisão, era como se não tivessem existido. Realmente eles eram completamente esquecidos. É um nome que resume muito, né? Então, se deu uma cara histórica, se deu voz a eles, né? Por mais que vários tenham morrido, eles existem no Esquecidos, né? Então, para mim foi um presente, eu brinco, um presente e um aumento de tarefa, né? Porque até um dos materiais que o As Mil Camisas sempre usa é a listagem final das cidades e estádios aqui para... Que é um dos meus livros de cabeceira até hoje, o Almanaque Azul, né? Pois é. Eu até peguei o azul porque eu lembro que você falou isso. Eu confesso que o meu é um vermelho, porque eu tenho 2 vermelhos e um deles eu grifo, é onde eu estou marcando os estádios que eu já vou. Mas a hora que eu vi o Esquecidos começou a me dar subsídios para entrar em outros estádios que normalmente eu não entraria, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente acabou de passar por Guaraçaí, que é um time que tem o Paulista Futebol Clube, que nunca disputou nenhuma das 6 divisões, vamos dizer assim, paulista que já existiram aí, e teve ali uma participaçãozinha. Então, eu acho que, além de tudo, ele ampliou esse rol, né, da história. Exatamente. E era a ideia, né, justamente você aumentar a lista de participantes, não deixar restrito de 47 para frente, tipo, primeira divisão até 46, e só falar de divisão inferior de 47 para frente. Não, você teve um monte de coisa antes, né? São mais de 100 títulos até 46 de divisão menor, então você imagina. Não, e é o que você falou, só ver as listagens. E muitos times que também já não existem mais, né? E que provavelmente, cara, foi a última grande chance. Eu só queria, até como o Fernando está muito ligado a essa questão da pesquisa, queria mostrar um outro livro que também, até para fazer justiça, um material que pelo menos a gente aqui no As Mil Camisas usa para as pesquisas, que é o livro do Júlio e do Rodolfo, que são 3 edições, peguei só uma aqui da segunda divisão. E para terminar essa parte dos livros aí, cara, aí essa aqui eu não sei nem como dizer, mas conta a história dessa... A nossa Bíblia, né? Tá aqui, pessoal, são 300 e... Quase 600 páginas. 550 e poucas páginas, com todo o registro da história. Esse aqui não dá para ser um livro de cabeceira, porque se você derrubar ele no meio da noite, você se mata. Total, né? Ele virou o meu livro de mesinha. Sabe essas Madame Chic que tem umas mesinhas, que tem um livro de artes, que elas nunca abrem? Aqui virou isso daí para mim, porque ele fica aberto. E é um livro de arte, né? Ele é um livro de arte. E assim, e para mim, para quem acompanha pelo menos As Mil Camisas, os últimos 30 posts já estão ilustrados com fotinhos pelo menos da tabela da terceira divisão, que era uma coisa que para mim sempre foi muito difícil de achar, né? Você vai pegar um time e fala como é que foi participar, como é que foi o resultado, como é que você enxerga isso daí, cara, porque foi... Não, o orgulho de ter participado desde o começo, ele não cabe em mim. Tanto que o livro está aqui comigo, cara, eu fico folheando ele direto, assim, mesmo eu tendo feito boa parte. O livrão, ele nasce, a ideia original dele é a parte 2 do Esquecidos, né? Seria Os Esquecidos parte 2. Ia falar de 47 para frente. O Rodolfo ainda estava no Red Bull, e a gente começa a fazer esse trabalho, porque eu já tinha feito essa parte de pesquisa, né? De 47 para frente. Então, o Rodolfo começa esse trabalho ainda no Red Bull,
E com essa ideia, pô, agora vamos fazer um livro de 47 para frente para complementar o trabalho que foi feito antes. Enquanto a gente estava fazendo, ele sai do Red Bull. E ficou aquela dúvida, pô, e agora, né? Será que vai sair, não vai sair? Ele bateu na porta da federação, ele falou, vou tentar disponibilizar, vou tentar conversar com eles para ver se sai como obra da federação. E a federação vestiu a camisa e falou, não, vamos fazer isso daqui. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Em vez de fazer um Esquecidos Parte 2, alguém teve a ideia de fazer desde 1902, falando de todas as divisões, englobando o que foi feito no Esquecidos e ampliando a pesquisa, né? A ideia inicial era fazer todos os resultados de todas as divisões, mas isso ia ser um negócio, não ia ter como publicar isso físico, porque ia dar coisa de 4.000 páginas, então não ia ter como. Eu acho que ia ser genial você fazer alguns volumes e tal, mas enfim. Aí, então, lembrando que a federação já lançou isso que está aqui em cima do meu, aqui, ó, que são 3 volumes aqui em cima, que são aqueles 3 volumes da federação que dá só da primeira divisão, né? Só da primeira. Que são 3 volumes. Você imagina se você fosse conseguir juntar. Tudo bem que lá tem ficha técnica também, né? Mas segunda, terceira. Mas é muita coisa, né? São centenas e centenas de campeonatos. Imagina com o resultado, ia ser uma loucura. É impossível. Ia ser genial, mas ia ser uma loucura. Não tinha como pagar uma coisa dessa. Então, aí começou essa parte de, não, vamos fazer a campanha dos campeões e ajeitar tudo direitinho, pelo menos colocar a campanha dos campeões e as classificações. E aí foi uma loucura. Só para compilar o que eu já tinha pesquisado foi 1 ano e meio. Isso de 47 até os dias atuais. 1 ano e meio só para juntar as informações e formatar do jeito que ia ser no livro. Aí e essa pesquisa eu comecei no final de 2016. Está fazendo 5 anos agora. Eu fiquei em 2017 e começo de 2018. Porque o livro era para ter saído originalmente em 2018. Em 2017, foi adiando, porque aí foi entrando gente, vamos fazer, vamos olhar. Demorou uma eternidade, não se sabia se venderia para o público. Felizmente teve como vender, e felizmente as pessoas tiveram como comprar. E é isso, é um trabalho com muita gente envolvida, apesar de eu ter começado ele lá desde do ponto zero, muita gente participou. E não é só meu trabalho, né? Trabalho de... Não, claro. Tanto de gente que revisou, diagramou isso daí, que foi atrás. Também ficou muito bonito, né? Também acho que ficou... Eu falei do Esquecidos, é que o Esquecidos, além de tudo, tem um grafismo, mas o projeto gráfico desse livro também é muito bonito. É lindo. Isso é mão do Rodolfo, né? O Rodolfo manja essa parte gráfica. Pô, só o lance de você ter todos os escudinhos, isso né? Que eu ia falar, todos só os de campeonatos. Ter tudo, cara... Isso E eu que colecionava escudinho quando era moleque, comprando placar, porra, pra mim esse lance de escudinho é um diferencial, assim, enorme, enorme. Não é só informação jogada, né? Informação, claro, né? Tá aqui, ó, pum, isso daqui bruto para você. Você tem uma contextualização, você tem uma parte visual, que visualmente ele é interessante, né? Isso, para mim, faz uma diferença muito grande. Mas é isso, pô, ter o nomezinho ali de pesquisador colocado, sabendo que é uma obra que, porra, vai ficar para muito tempo, cara, o orgulho disso daí não cabe em mim. Para quem pesquisa ou vai pesquisar nos próximos anos, né? Lembrando que essa é uma nova geração que dificilmente compra livro, vai usar tudo pela internet. Esse vai ser talvez o único livro que esses caras vão ter que ter, porque muita Exatamente. coisa. Sabe o que eu acho mais genial? Muita coisa que está no livro não está na internet. Tudo bem que eu ainda de vez em quando vou jogando umas coisinhas ali até para. Mas eu acho muito legal isso. Às vezes a gente pensa que o Google encontra tudo, cara, tem coisas ali que. A maioria não tem, né? E por isso que a ideia do livro físico foi muito essa também. Porque tem muita coisa que não tem na internet, tem muita coisa errada na internet também. Então, cara, a internet aceita qualquer coisa, né? Também tem qualquer coisa. A Copinha, que é o projeto que espero que siga no ano que vem, está seguindo, ele está andando de certa forma, e que a ideia é publicar isso para a Copinha de 2023. Cara, você não tem a história da Copinha na internet. Eu fiquei anos para conseguir encontrar todos os resultados. Muito difícil. Consegui. E é por isso que eu tenho essa ideia do livro, porque Copinha é outra coisa que não tem publicação. Essa é a última pergunta. O que você tem de projeto aí em andamento ou para o futuro? É esse da Copinha. É uma pesquisa que eu já fiz, uma pesquisa que está pronta.
É só definir como é que isso vai ser feito em formato de livro, porque eu queria muito fazer. É que almanaque, a palavra almanaque, quando você fala, você já imagina ficha técnica. Cara, copinha não tem como. Não, Não tem impossível. como. Boa parte das fichas técnicas não existe registro. Então, não tem como fazer o almanaque propriamente dito, tipo o almanaque do Corinthians, o almanaque do São Paulo, Uhum. que você tem todas as fichas técnicas. Então, o almanaque da Copinha no sentido do quê? De ter todos os resultados, você ter uma historinha de cada ano, você ter uma informação dos caras que se destacaram em cada ano, e você ter no final algumas estatísticas, que, puta, eu adoro isso, e a parte que nem tem no livro, que nem tinha no almanaque, as participações. Puta, fulano participou nos anos tal, cicrano ano tal. Você tem o escudinho, pequeno levantamento histórico de cada um. É a minha ideia, eu espero que dê certo e espero que durante 2022 isso siga. Porque eu falei, já comecei atrás, tem gente indo atrás, são algumas pessoas envolvidas, o Rodolfo está envolvido também, e vamos ver se sai para 2023. Eu acho que sai, eu acho que sai. Mas, e precisa, né? A Copa São Claro. Paulo. As minhas pesquisas, só um parênteses rapidinho, eu começo a fazer pesquisa antes do Almanaque do Futebol Paulista, né? Pesquisando Copinha na Mário de Andrade, vendo o Jornal da Tarde antigo. Porque eu sempre gostei da Copa São Paulo, desde moleque. Eu sempre achei legal, eu adorava, era sinônimo de férias. Então eu adorava É. estar de janeiro em casa, janeiro viajando, vendo Copinha pela televisão. Então eu comecei atrás ali, nesse período que eu volto de Bauru, que eu volto da faculdade e que eu fico meio perdidão, eu comecei a ir na Mário de Andrade também e ficar pesquisando de Copinha. Puta, quem que jogou? Eu anotava os participantes, anotava a ficha técnica. Quando vem o Almanaque do Futebol Paulista, que aí foi um boom para muita gente, né? Foi uma epifania para um monte de gente, que eu comecei a pesquisar futebol paulista no geral, a Copinha veio junto. Então eu sempre mantive essas pesquisas. E foram anos pesquisando Copinha, cara. Porque tem resultado que você não encontra na internet. Não encontra, não tem. E então, e precisa, é um campeonato importantíssimo, é um campeonato que todo mundo acha legal, todo mundo assiste, todo mundo se interessa em janeiro, que por mais que tenha perdido muito do Não, status que ela tinha, campo era um cheio, campeonato campo sempre cheio, isso é uma sempre outra lotado, coisa. É. sempre cheio. E é um campeonato que, se você for ver, é o mais democrático que você tem, porque você tem time de todos os estados jogando com o Corinthians, jogando com o Flamengo, jogando com o Atlético Mineiro, e é um campeonato que você não tem absolutamente nenhuma publicação. E eu sempre achei isso um crime. Eu falo, cara, como é que pode ninguém ter ido atrás de Copinha para pesquisar? Então, por isso que eu fiz e por isso que eu espero muito que saia para o ano que Pô, vem. Vai sair. a gente vai estar na torcida. Vou encerrando aqui, até porque o papo aqui tem 40 minutos só de gravação. Eu comecei um pouco antes. Vou deixar depois o seu contato, porque eu acho assim, o futebol, não só paulista, mas o futebol brasileiro como um todo, ele está começando a entender a importância dos livros, né? Sim. Eu sempre acho um grande desperdício você não estar milionário aí de tanto ter que estar trabalhando em cima de almanaques, de livros, de histórias, porque o nosso futebol é muito, muito rico. Agradeço demais a sua oportunidade. Depois, agora aqui no final do vídeo, vou mostrar de novo um pouco dos livros que a gente falou aí, até para quem gosta de pesquisa também ver um pouquinho mais. E vou deixar o seu e-mail aí, para quem sabe aí, até a própria torcida que gosta aí, ó, já passe o contato do Fernando para os dirigentes. Quem sabe não sai o livro do América de São José do Rio Preto, já que foi um jogo especial lá. Olha aí quanta coisa que tem. E deixa aí uma última mensagem, então. E muito obrigado por ter participado. Pô, mas eu que eu agradeço aí, sempre estou de olho no Mil Camisas também, que é você sempre falou da referência que tem por causa de Jogos Perdidos e a gente acha muito legal, né? Eu acho muito legal. Agradecer o espaço, mandar um abraço para todo mundo que assistiu aí, e é isso, é jogosperdidos.com, Twitter, Instagram, Facebook e as pesquisas que vão seguindo aí, deixar um abraço para todos e agradecer o espaço e torcer para que esse seu projeto tenha, porra, muito futuro aí. Tomara. Beleza, gente. Valeu!